Visitei um acampamento das vítimas do alagamento no Rio Grande do Sul, trazendo boas notícias apesar de toda a tragédia para os sobreviventes ou familiares. Freud dizia que é impossível você entrar no inconsciente das outras pessoas, fora o seu. O que muitos estão dizendo que ele errou gravemente, porque estamos todos conectados. O problema é que há muitas mensagens nos sonhos, na própria vigília, e isso nunca vira o que podemos chamar também, na psicanálise de Freud, de Dora Casa. O caso de Dora, que via sua casa em chamas como um aviso e ninguém a ouviu. Ninguém a entendia. Então, estamos o tempo todo alertando, trazendo informações dos bastidores dessa vida, mas o problema é que a grande quantidade massiva de pessoas não possuem expertise, ou seja, conhecimento da vida que se passa. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, por que estão aqui e para onde vão. Então, nesse interim, se você não controla a sua vida, você não entende a sua vida, quem vai controlar é a natureza. A natureza se sobressai à natureza humana. O que eu posso dizer a respeito de todo esse desconforme, dessa situação disruptiva? Disruptivo é um termo da tecnologia, de quando o sistema cai fora. O que eu posso dizer é que não podemos controlar o imprevisto. Essas pessoas, inclusive eu, que sou nativo dessa terra sulista, foram pegas de surpresa. Claro que tínhamos indícios. A própria Defesa Civil estava já com 10 projetos visando esse desastre futuro. Mas, como eu disse outrora, não vira Dora, não vira um caso a se analisar. Fica na teoria. E tudo o que aconteceu dentro do problema vigente está muitos outros pormenores que não está diretamente relacionado a chuvas. Por exemplo, sistemas de esgoto de um lugar, ele é simplesmente esquecido. O que está lá, que você deposita lá, ninguém vê como um agravo de um problema previsto futuro. É a mesma coisa o astral. O astral, o emocional da humanidade, está lá como latrina, como lixão público, urbano. Você larga por aí as suas criações mentais, sentimentais, sem avaliar, por a sua falta de expertise, como eu falei, da vida, você não entende a toxina, o contágio que é tudo que você sente e pensa de forma imprudente, inconsciente. Mas sim, Freud errou, né? Esse Freud que também acabou ceifado como todos nós, né? O camarada que parecia que iria entender a humanidade fumava mais de 20 charutos por dia e acabou sendo ceifado também por um câncer na laringe que não tinha mais solução. Da mesma forma que a humanidade que não tem mais solução. E as coisas vão acontecendo. Por que eu introduzi com análise? Porque nenhuma análise linear consegue prever o que vai acontecer no presente. Porque a análise
é descrente de qualquer extrafisicalidade. Agora entra a extrafisicalidade do irmão aqui. O que eu vi? Vejam, e foi acidental. Eu estava querendo entender o meu estado particular, individual, de que eu, dentro da minha sensibilidade clarividente, eu estou sentindo o entorno, o ambiente muito pesado para qualquer coisa. Está sendo muito difícil meditar aqui nessa região específica do Brasil. Está sendo muito difícil trabalhar, se movimentar. Sentimos coletivamente como um pesar. Isso é muito sério, gente. É como se o ar estivesse pesado, estivesse denso a ponto até de interferir na respiração linear. Então eu me lanço, aproveito o meu dom peculiar, particular, inato, para pesquisar isso, se é alguma percepção minha sobre os eventos ou os eventos estão interferindo no meu bem-estar. Aonde vou parar com essa experiência? Eu me vejo lucidamente fora do corpo, numa região que se tornou um isolamento, podemos dizer assim, entre aspas. Porque aquelas pessoas não devem estar infiltradas em outros casos, em outros fatos. Como aquelas pessoas foram ceifadas, apenadas num mesmo evento, elas têm uma ligação, podemos dizer, kármica entre elas. E eu, por estar na mesma região, eu nasci na mesma região que essas pessoas, eu indiretamente estou ligado a elas. Claro que eu serei também influenciado indiretamente em outras coisas. Por exemplo, aqui estamos ilhados, não conseguimos ir para lugar nenhum. Quem trabalha como eu não vê expectativa futura nos próximos dias e meses, talvez anos, porque o transporte não tem acesso para que podemos seguir as nossas atividades. A gente precisa de matéria-prima da nação afora. Então, eu estou sendo influenciado, eu estou envolvido, mesmo não ter sido vitimado. A minha cidade, inclusive, Gravataí, é uma das poucas que não foi alagada com esse evento catastrófico, inesperado, porque é uma cidade muito alta a nível de mar, vamos dizer assim. Mas, mesmo nós temos, estando seguros, de certa forma, né, a nossa integridade física está protegida pelo local, mas estamos ilhados, então não adianta, sobrevivemos, mas temos ainda a questão da sobrevivência no alimento, no dinheiro, que não, de certa forma, não tem acesso livre, como tinha outrora, para bem fluir as nossas vidas aqui, mesmo a quem sobreviveu. Então eu me lanço para entender isso. E o que acontece? Eu vejo pessoas, inclusive, eu vou proteger aqui a identidade da pessoa, uma pessoa que eu identifiquei no Google, uma foto, vou chamá-la de A, entre aspas, né, numa sigla, para que até mesmo não ferir suscetibilidades com as famílias. E essa pessoa estava tentando ajudar as outras, entendendo, né, crendo estar viva fisicamente. Mas a gente via em algumas pessoas em que o processo foi mais doloroso, o teor mortem em seus corpos anímicos, que vamos chamar de corpo astral. Via-se uma palidez nas partes das mucosas e certa inchaço, né, anímico, replicando o que aconteceu com seus corpos físicos. O exato teor de afogamento.
aquelas pessoas estavam ali como que vivas. Lógico, a morte não existe. Só que vemos, dependendo do impacto traumático, e trauma é um fator de alma, em que o analista não entende, né? Esse que só vê corpos e comportamento. Essas pessoas trazem imprimida na sua alma muito do que se acredita lá, quando se tem corpo, como fica a minha situação num afogamento. Isso é imprimido, né? Tragicamente, até lamentavelmente, se traz para a alma que deveria descansar após a morte. E eu identifiquei as pessoas e o problema é tu falar disso. Só que aquelas pessoas não estavam no pânico que os sobreviventes estão. Estão todos bem, tentando um entender o outro, o que está acontecendo. Para quem ficou, fica a mensagem: os mortos só morrem para os vivos. Entre eles estão tentando se libertar da vida que passou. Da melhor forma. Podem acreditar. Paz e vencel a todos.